Quando nós carregamos culpa, nós temos uma tendência a não nos perdoar. Parece um pouco óbvio, mas ao mesmo tempo nem tanto. Porque mesmo das coisas que nós não causamos e sentimos culpa, achamos e continuamos fazendo crescer uma história na qual a gente tem uma responsabilidade e que a gente não tem. A grande questão aqui, o grande problema, é que como consequência disso, a gente começa a se autopunir, exatamente por não se perdoar. E isso acaba se tornando uma autoviolência. Auto-perdão, não, e perdão no geral, vamos pegar perdão no geral, não tem nada a ver com esquecer, não tem nada a ver com aprovar, não tem nada a ver com justificar. É a gente voltar pra gente mesmo, é liberar. E a partir do momento que eu paro de me culpar por coisas que eu nem participei, eu nem tive ali a mão, eu me trato com gentileza e eu posso fazer essa troca da palavra culpa por responsabilidade. Por exemplo, quando a gente fala de crianças, né, infância, acontece alguma coisa ruim lá atrás e a gente traz uma culpa, ainda que seja quando os pais se separam. É um grande exemplo. Nós não temos nenhuma influência nessa separação. Ah, mas disseram que separou por causa dos filhos. Mas você não causou nada. Aí, se separou por causa dos filhos, é uma decisão do casal. Se você não tivesse nascido, né, no caso a pessoa que foi a desculpa para a separação dos pais, eles teriam arranjado outra desculpa para separar. Mas vamos pegar esse exemplo. A criança, mesmo tendo envolvimento algum com a decisão desse casal de se separar, ela se culpa. Então, inconscientemente, ela vai achar um motivo, achar que ela fez alguma coisa de errado para que esses pais tivessem se separado. E ela passa a se autopunir por isso que aconteceu. É uma culpa real? Não. E lembra, eu falei em alguns vídeos atrás que a culpa real e a culpa saudável, a gente sabe o que fez ou o que deixou de fazer e busca reparação. Na culpa patológica, não há busca por reparação porque às vezes não há nem mesmo responsabilidade sobre aquilo. E é pior ainda quando a pessoa tenta compensar algo que ela nem fez. Fazer pelo outro, pedir desculpas pelo outro, sabe? E acaba entrando numa autocompensação, numa compensação exagerada. E numa autoculpa também exagerada. Então a gente tem uma pessoa que ela encolhe, ou ela se torna tão grande quanto aquilo que a oprimiu, e ela passa a oprimir também. Se ela se encolhe, ela também perde um pouco da identidade dela ali. Porque são dois mecanismos de defesa. A pessoa, quando ela passa por uma situação que a oprime ou que a traumatiza, ela tem dois caminhos. Existem três, mas na hora ali ela vê dois como defesa. Ou ela aumenta de tamanho, vamos dizer assim, ela se torna do tamanho, e quando eu falo aumenta, porque geralmente isso acontece na infância, ou ela aumenta de tamanho, se torna do tamanho desse opressor, ou da pessoa que causou esse trauma do evento, e passa a causar isso também, ou ela se encolhe para não ser vista. Então, os dois são mecanismos de defesa. A pessoa sabe que está fazendo isso? Não. A terceira via é terapia. É quando a gente sai da culpa e passa para a responsabilidade. Ainda que eu não tenha tido responsabilidade no seguinte viés, tipo, eu não participei de uma ação pela qual eu me culpo, eu vou buscar dividir isso com alguém e busco ajuda profissional exatamente para entender ali qual é o meu lugar. E paro de me punir. E paro de buscar compensar algo ou dar algo de mim em situações que eu não tenho participação. E isso é responsabilidade, autorresponsabilidade primeiro, né? E depois responsabilidade para com os outros. Então, é importante ver aqui a palavra perdão sob um viés de liberação, e às vezes autoliberação mesmo. A gente solta a culpa, interrompe, estanca a autoviolência, né? Então, eu lembro do que aconteceu, não aprovo, né? Não justifico, não vou tentar explicar. E desta forma eu olho para essa situação com uma certa distância.
Se é uma situação que envolveu uma separação, um afastamento de alguém, pode haver aí uma reaproximação ou não, mas não é uma reaproximação obrigatória. Então, o perdão que libera, ele sabe o que aconteceu, ele não esquece, é olhar para a situação e a dor não é a mesma. O sentimento, a vontade de ir lá e compensar não é a mesma. O sentimento de culpa já não está mais ali. Existe um sentimento de gentileza para com a gente mesmo. Eu gosto muito de fazer o seguinte exercício. Se alguém te contasse a história que você conta, como se ela não fosse sua, que conselho você daria para essa pessoa, né? Então, a gente tende a ter muito mais gentileza com os outros, até para aconselhar, do que com a gente mesmo. Uma alergiazinha aqui, ó. Né? Então, um exercício que pode ser feito é escrever uma carta para si mesma, contando a história que você conta e que às vezes está contada aqui dentro, ninguém sabe, que você acha que você teve culpa. E colocar, sabe, eu sinto muito por você ter carregado isso sozinha até aqui. Eu sinto muito por você ter se responsabilizado, se culpado por isso. Então, para pessoa, e é bom, sabe, depois quiser escrever e reler, ou tem gente que queima, mas faça isso com segurança, tem gente que joga fora. Vai de você o que você vai fazer. Mas quando a gente passa por esse perdão, a vida fica mais leve, muito mais leve. Porque isso é o retorno, né, para casa, é a gente retornar pra gente. Então, quem sou eu, ou quem eu era antes de carregar essa culpa? Às vezes a gente nem lembra mais. Mas sem cobrança e também sem pressa, porque tem coisas que a gente não tá pronto pra soltar, mas precisa. Se você não lembra quem você era antes desse sentimento de culpa, vale uma outra pergunta então. Como seria se não fosse carregar esse sentimento de culpa? É válido no sentido de eu fiz algo aqui, tive participação? Não. Então, né, começa aí um apaziguamento com a questão pela qual você acha que você tem alguma participação e começar a chamar a culpa de responsabilidade. Ainda que você tenha sofrido um trauma e você tenha sido só a pessoa que sofreu, né, ou algum tipo de opressão de qualquer tipo, tá? E você percebe que ou você foi a pessoa que cresceu, ou você é a pessoa que encolheu, é importante olhar para isso e, de fato, se liberar. E passar a ter responsabilidade sobre o que ficou. Quem fez, sabe, que deixou de acontecer, é a liberação também. Porque às vezes a gente puxa uma culpa para tentar mudar aquele que fez algo, né, que nos oprimiu de alguma forma, nos traumatizou. Então, não tem que fazer com essa pessoa. Não vai mudar. E se mudar, ela vai mudar por uma decisão dela, por ela mesma. Então, eu preciso ter responsabilidade para o que ficou aqui, comigo. E aí sim, a gente começa a caminhar com a maturidade de uma pessoa realmente adulta. Porque a gente pega a nossa criança pela mão e fala, vem cá, tá na hora de resolver isso aqui, pra gente ser mais feliz.